A diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue, quadro conhecido como hiperglicemia. Isso pode acontecer devido a uma alimentação inadequada ou por herança genética. Em todo o mundo, mais de 14 milhões de pessoas foram diagnosticadas com diabetes tipo 1 ou 2. A doença pode levar à morte, mas, se tratada de forma adequada, possui controle. Basta adotar hábitos saudáveis e um novo estilo de vida. É o que você confere no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. Mais de 207 milhões. Esse é o número de habitantes no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desses, cerca de 14 milhões sofrem de diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, o número cresceu em quase 62%. Passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. O estado do Rio de Janeiro tem a maior prevalência de diagnóstico de diabetes. São 10 casos para cada 100 mil habitantes. Já no Distrito Federal, são 8,6 casos para cada 100 mil habitantes. O vendedor Ribamar foi diagnosticado com diabetes há 4 anos. Ele participava de um torneio de dominó em um bairro do Distrito Federal, quando um grupo de pessoas media a glicose da população local de forma voluntária. A glicemia dele já estava em 230, número considerado bastante elevado pela medicina. Ele foi então encaminhado para fazer exames e acompanhamento médico. Após isso, também me passaram para ir ter um controle de alimentação, né? Em cima dessa alimentação, eu fiz um controle básico mas particularmente para mim, resolveu. Para controlar a doença, ele também foi orientado a praticar exercícios físicos. Ribamar conta que isso tem ajudado, mas que os sintomas da diabetes são persistentes e incomodam bastante. Às vezes a boca seca, você entendeu? Você pede água, alguma coisa assim, mas principalmente para mim, eu estou tendo diferença das vistas. As minhas vistas começaram a ter uma certa dificuldade na medida que eu descobri a doença. Apesar de a doença não mudar a rotina de trabalho dele, Ribamar já sente algumas dificuldades ao realizar determinadas tarefas. Às vezes eu tenho que fazer uma leitura numa nota fiscal que eu recebo, ou alguma outra coisa, um computador, alguma coisa, eu já vejo dificuldade. Eu ainda fico pensando, e mais na frente? Não vai ficar muito bom para mim, mesmo usando óculos. Existem 2 tipos principais de diabetes. A diabetes tipo 1, uma doença autoimune, em que o pâncreas diminui ou até mesmo deixa de produzir insulina. E a diabetes tipo 2, quando as células se tornam resistentes à ação da insulina. O segundo tipo está relacionado ao envelhecimento e principalmente à obesidade. Nas 2 situações, a gente acaba tendo um descontrole da glicose, que é o açúcar no sangue, né? E que a gente começa a ter valores elevados, causando o diabetes. Os sintomas são muito parecidos nos 2 tipos da doença, mas normalmente os pacientes diagnosticados com o tipo 1 têm sinais mais aparentes. Já os com o tipo 2 não apresentam tantos sintomas. No tipo 1, a pessoa costuma perder peso e ter muita sede e fome. Pode ainda ter problemas de visão. Já no tipo 2, a pessoa fica mais cansada e sonolenta, o que torna o trabalho mais difícil. De acordo com essa endocrinologista, por ser uma doença autoimune, a diabetes tipo 1 não está ligada ao estilo de vida, mas existem vários motivos que podem levar uma pessoa a ser diagnosticada com a diabetes tipo 2. O tipo 2 já não, aí tem um peso genético importante, mas tem um peso de estilo de vida também muito importante. Tanto que muitas das vezes a gente pergunta, né, para um paciente que foi diagnosticado se na família tem história e ele fala, não, ninguém tem, eu sou o primeiro. Então, você pode ter algumas pessoas que vão ter um peso da genética maior e que mesmo tendo um estilo de vida muito saudável, um controle alimentar muito grande, podem desenvolver a doença e a grande parte vai desenvolver pelo estilo de vida. Por quê? Sedentarismo e principalmente o excesso de açúcar e carboidratos simples na dieta hoje. O diagnóstico da doença é realizado com exames que medem o nível de glicose no sangue.
Pessoas com mais de 40 anos devem verificar a glicemia pelo menos uma vez por ano. Um dos tratamentos da doença é tomar insulina, hormônio responsável pela redução da glicemia no sangue, ao promover a entrada de glicose nas células. Atualmente, a gente costuma falar que é a fase que a gente tem a maior gama de medicamentos para tratamento de diabetes disponível. A gente tem vários tipos de insulina, né, que podem ser usados. A escolha do uso ou não da insulina depende muito dos valores da glicose, do que desencadeou a doença, de qual foi a causa, ao que ela está relacionada. E a gente tem uma gama enorme de medicamentos orais e injetáveis que não são insulina. Outra maneira de controlar a doença é adotar um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e exercícios diários, o que também é importante para prevenir a doença. E para você que tem diabetes, aí vão algumas dicas dos médicos para que tudo saia bem no ambiente de trabalho. Leve sempre com você o glicosímetro para verificar a taxa de glicemia, especialmente em caso de mal-estar. Evite ficar muito tempo sem comer. Carregue na bolsa frutas ou lanches práticos recomendados pelo seu endocrinologista para quebrar o jejum. Tente também definir um horário para as refeições diárias.